Se você é mamãe, você já entendeu que criança não vem com manual de instrução. Sim, e muitas dificuldades que a gente tem na criação, na educação dos nossos filhos, da forma de lidar com as coisas, especialmente com as dificuldades que vão aparecendo com a amamentação, com a alimentação, com o sono, é por a gente não entender o padrão, o que é esperado para a criança de cada idade. Quando a gente começa, então, a gente chega, né, à maternidade, chegou o seu bebê em casa, a gente tem uma ideia do que é ter uma criança em casa, mas eu acho que vocês vão concordar comigo, quem já tem filho vai concordar, na prática tudo é diferente. Você já pode ter lido milhões de livros, assistido diversos vídeos, feito cursos, mas na hora do vamos ver, na hora de colocar em prática, tudo fica mais difícil. E é porque também tudo isso vem dentro de um contexto emocional, de um contexto familiar muito grande. O grande objetivo desse vídeo aqui e a minha missão aqui hoje é passar um pouquinho para vocês sobre como que funciona o sono do bebê, como que funcionam os ciclos de sono e por que que o bebê tem a tendência de acordar tanto, muito mais do que um adulto ou do que uma criança maior, por exemplo. Então fica comigo nesse vídeo que essa compreensão vai fazer você ter muitos insights para poder resolver as coisas, entender melhor, ficar mais tranquila em relação ao sono da sua criança. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Bortolasso, sejam bem-vindas aqui ao Sintonia de Mãe. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui e lembra de ativar o sininho. Isso é importante para você sempre ser notificada dos conteúdos novos e também você se inscrevendo aqui no canal. Você ajuda ao Sintonia de Mãe a se propagar e chegar até outras famílias. Então, se você gosta do meu trabalho, se inscreve que você ajuda o canal. Hoje a gente vai falar sobre os ciclos de sono. Eu sempre falo para as minhas alunas e para as mamães, minhas seguidoras, que é super importante a gente compreender aquilo que seria um desenho do ser humano, né? Muitas vezes a gente tem uma expectativa muito alta em relação aos nossos filhos em todas as áreas, em todos os sentidos. Quando a gente está grávida, a gente sempre pensa num bebezinho dormindo bem, mamando bem. A gente dificilmente vai idealizar um bebê que não dorme a noite inteira, só fica chorando, dá trabalho para mamar, não é verdade? E muitas vezes isso cai como uma bomba mesmo na nossa casa quando a criança chega. Então, eu considero que para a gente estar preparada, principalmente você que está gestante, está esperando seu bebezinho, ou você que é recém-mamãe, para a gente estar preparada para os desafios da maternidade, é importante a gente entender como que um bebê funciona. Porque assim fica mais fácil a gente ter clareza do que é uma situação normal e que a gente pode sim esperar a criança amadurecer, deixar passar com calma, arrumar soluções ali imediatas e aquilo que a gente realmente precisa se preocupar e realmente tá na hora de pedir ajuda. Então vamos lá, falando sobre ciclos de sono e por que os bebezinhos acordam tanto. Antes de explicar isso para vocês, eu preciso explicar como que funciona o sono dos adultos, até para a gente ter isso como uma referência. Os adultos, eles possuem um ciclo de sono mais amplo que os bebês. Então, um ciclo de sono no adulto, ele dura mais ou menos em torno de 90 minutos. O que são os ciclos de sono? É um ciclo onde o adulto, o sono do adulto vai passar por diversas fases. E cada vez que ele completa essas fases, a gente considera que muda de ciclo. A cada mudança de ciclo é como se o nosso cérebro tivesse um sistema de proteção para se ligar, dar uma espiada no ambiente, como que tá, se tá tudo ok. Lembrando que a gente veio da selva, né, gente? Então o perigo estava iminente. Então, a pessoa não precisa despertar completamente, mas chega muito perto do despertar. É como se a gente desse uma checada no ambiente para saber se está tudo bem e voltar a dormir tranquilamente. Então é um sistema de proteção, é assim que a gente funciona. Então, como eu disse, no adulto, esse ciclo de sono vai demorar mais ou menos uns 90 minutos para se concluir. Só que quando a gente passa de um ciclo para o outro, a gente não lembra. O que acontece nessa transição de ciclos?
Normalmente, se a gente tá com frio, a gente puxa um cobertor, a gente não percebe isso. Se você tá de meia, você tira a meia. Por isso que às vezes você acorda no outro dia sem meia, porque você não percebeu que você tirou a meia à noite. Então, funciona como ajustes que o nosso cérebro vai fazendo ao longo da noite. E o adulto passa por, dentro desses ciclos de sono, tem outras fases também que não vem ao caso explicar para vocês isso agora, mas é só importante a gente saber que existe um sono mais profundo, existe um sono mais superficial. Você já deve ter ouvido falar no sono REM e no REM, que é o movimento rápido dos olhos, traduzido do inglês. No sono REM, que é onde ocorre o movimento rápido dos olhos, é onde o nosso cérebro vai ficar numa situação mais ligada, quase perto mesmo do nosso estado de vigília. E é nesse momento que acontecem os sonhos, que o batimento cardíaco fica mais acelerado, que a nossa mente fica mais ativa. No sono não REM, é aquele sono profundo que a gente tem, onde você vai realmente descansar, repor as energias. E aí, gente, até aí tá tudo bem, né? No adulto, mais ou menos 75% do nosso sono, ele é ditado pelo sono no REM, o sono mais profundo. E aí já vem a primeira diferença no sono das crianças. Por quê? Porque no sono das crianças, as crianças também têm o sono REM e o no REM. Só que no sono REM, nas crianças, ele é mais prolongado. Então, só para vocês terem uma ideia, as crianças têm mais ou menos 50% de sono REM e 50% de sono no REM. Então, olha só como é diferente. Conclusão sobre isso. As crianças, elas ficam mais tempo em sono superficial, mais fácil de serem despertadas. Então, qualquer barulhinho na casa, qualquer movimentação diferente, as crianças acordam com mais facilidade. E alguns bebês, não sei se o seu bebê é assim, se for, conta aqui pra mim, basta a gente cair uma pena no quarto que a criança acorda. O meu segundo filho era assim, se caísse uma pena, ele acordava. Então, mas faz parte do desenvolvimento da criança, o cérebro ainda não atingiu a sua maturidade, então temos que nos conformar com isso, mas calma, que eu já vou dar algumas soluçõezinhas já, vou dar uma luz ao fim do túnel para você que é mamãe e tá super cansada por conta que seu bebê não dorme à noite. Segunda diferença super importante é que os ciclos de sono da criança, eles também são mais curtos. Isso quer dizer o quê? Lembra lá que eu falei que era mais ou menos uns 90 minutos, né, que mudava o ciclo de sono do adulto? Então, isso acontece na criança por volta de 40 ou 50 minutos. Olha só, fica bem fácil de a gente começar a entender isso. Muitos bebês acordam praticamente de hora em hora, não é? Para mamar, só voltam a dormir se estiver mamando, não é isso? Então, por quê? Porque coincide mais ou menos com essas transições de ciclo. Então, naquele momento que era para o bebê acordar, dar uma checadinha no ambiente e dormir de novo, ele não consegue pular de um ciclo para o outro. Ele tem essa dificuldade de transitar entre os ciclos e por isso, quando a gente tem um ciclo de sono mais curto, a gente tem mais oportunidades de despertares. Muitas vezes o bebê consegue sim emendar um ciclo no outro e dormir por horas seguidas, mas os bebês que são mais sensíveis podem não conseguir. Isso está explicado aqueles bebês que acordam de hora em hora. E aí, gente, cada vez que o bebê acordar, ele vai precisar da mesma condição que o fez adormecer. Então, por exemplo, se o bebê adormeceu no peito da mãe, quando ele acordar à noite, ele vai querer essa mesma condição. É a mesma coisa de quando você tá dormindo, você deita na sua cama para dormir. Imagina se você acordasse de madrugada e você estivesse numa praia, por exemplo, né? Então, a gente faz essa comparação assim, né? Pra gente poder entender como que funciona isso na cabecinha das crianças, na mente das crianças. Então, quando a criança acorda à noite, cadê minha mãe? Minha mãe tava aqui quando eu dormi, e agora? Cadê ela? Sumiu. Mais ou menos isso, gente. Então, a gente compreendendo isso, a gente começa a gerar dentro da gente até mesmo uma compaixão pelo bebê.
Da gente entender que o bebê precisa da nossa ajuda, ele precisa da gente, ele precisa ser conduzido nesse momento. E o mais importante, ele precisa ser acalentado, ele precisa entender que existe alguém por ele precisa ter esse sentimento de segurança instalado no ser dele, no inconsciente dele, até para que ele cresça uma criança saudável. Imagina o que acontece na cabecinha das crianças que são deixadas no berço, sozinha, chorando no escuro, quando acontecem os treinamentos rígidos de sono. Isso muda toda a fisiologia do bebê e claro que vai impactar drasticamente em toda a parte de sistema de crenças que são registrados na criança desde lá do momento da barriga. Então, quando eu precisei da minha mãe, eu não tive. Cadê? Né? Então fica aquele vácuo, aquele vazio. Gente, os bebês humanos precisam das mães. Então, muita gente me pergunta, Andressa, como é que eu faço para o meu filho dormir sozinho no berço? Isso, gente, eu sei que seria maravilhoso se eu pudesse chegar aqui para vocês e pudesse dizer, olha, seu filho tem 1 mês e a gente vai ensinar o seu bebê a dormir 12 horas seguidas à noite, sozinho no berço. Ainda a criança não tem maturidade para isso. E não adianta a gente forçar a natureza. Nesse momento, quando seu bebê é pequeno, a criança precisa de você, precisa do seu calor, sabe? Isso, gente, a gente vai fazer uma construção de amor e segurança muito sólida, que a criança vai levar isso não só para padrões de sono futuro, mas para o resto da vida, em todas as áreas da vida da criança. Então, quando se trata de ensinar a criança a dormir, a gente realmente precisa ter muito cuidado. Porque algo que a gente faz aqui, agora, hoje, por conta de um cansaço extremo, e eu entendo muito bem isso, a gente pode sim impactar isso muito, até mesmo nas decisões profissionais que essa criança vai tomar no futuro. Imagina a complexidade disso, né? Agora, o que a gente precisa fazer? Simplesmente aguentar essa situação? E deixar passar, que um dia isso vai mudar? Não. O que a gente pode fazer é algo muito simples. A gente precisa só entender como que funciona o ciclo da natureza. Então a gente já sabe que é normal e esperado que os bebês despertem mais à noite, muito mais do que os adultos. E o que a gente vai fazer é tomar uma direção, ter uma organização do nosso dia. Para quê? Para que esses despertares sejam mínimos e que sejam saudáveis. E tem como a gente fazer isso. Quando a gente tem um ambiente que condiz com o sono, e quando cada vez que a criança acorda, a gente age de forma que a gente condiz com a natureza, tudo isso automaticamente vai entrando no eixo e vai ficando muito bem. Você não precisa forçar uma situação. E você também não precisa aguentar até a sua criança entrar para a faculdade, não. Porque isso também não é legal, porque você vai ficando desgastada demais, exausta demais, e com certeza essa privação de sono também vai impactando no seu relacionamento com a criança durante o dia. Então, quando a gente vê essa situação, né, o que eu faço, Andressa? Eu resolvo aqui as necessidades da minha criança, né, dou peito a noite inteira, coloco cama compartilhada, durmo junto abraçadinho. Se você faz tudo isso e você tá feliz e a sua criança tá feliz, ótimo, continue assim, você tá super acertando. Mas de repente, você tá fazendo cama compartilhada, seu bebê tá sendo muito difícil para você amamentá-lo a noite toda, você pode não tirar isso da sua criança, porque aí a gente vai contra a natureza, gente. Uma das coisas do meu método é exatamente isso. É a gente respeitar a natureza e a idade do bebê. Mas vocês acreditam que quando a gente faz a higiene do sono e a gente começa a programar o dia dessa criança no sentido de fazer com que a criança faça sonecas nos horários que tem que fazer, faça uma alimentação que tenha assim um ganho calórico que ela precisa durante o dia, ou alimentação ou amamentação, né?
A criança não vai passar o dia e chegar no final da tarde hiper cansada, que isso também é um erro que muitas mães fazem. Eu vou cansar bem a minha criança durante o dia para a noite dormir melhor. Ledo engano, a noite é mais agitada. Então, quando a gente vai levando isso desde do momento do despertar, a criança chega à noite e ela acaba tendo menos chance de despertar noturno. E com isso, naturalmente, a criança, sem você precisar fazer nenhuma intervenção drástica, sem você precisar negar o peito para sua criança, a criança começa então a entrar no ritmo, no reloginho biológico, e ela consegue, de uma forma muito mais tranquila, atravessar esses ciclos de sono. Porque é uma criança onde a gente, durante o dia, a gente já está instalando crianças de segurança nessa criança e de proteção. Então, tem até algumas coisas que a gente pode fazer ou falar com a criança durante o dia. E aí, essa criança estando mais segura, ela com certeza, quando acordar à noite, ela vai conseguir, aos pouquinhos, conforme for acontecendo também a maturidade neurológica dela, ela vai conseguindo emendar um ciclo de sono no outro sem grandes problemas. Por que eu fiz esse vídeo, gente? Porque eu sei que muitas mães ficam realmente nessa encruzilhada, né? Porque não querem fazer nada rígido e também já tá muito cansada por deixar o barco correr. E realmente, gente, a criança que não dorme à noite, não dorme bem à noite, acorda de hora em hora, é uma criança também que está com seu desenvolvimento prejudicado, porque a criança precisa dormir, hormônios de crescimento são liberados à noite. Então, na medida do possível, a gente precisa ir ajudando essa criança. Claro, como eu disse, sempre com o olhar no orgânico, no que é natural, no que a criança pode oferecer pra gente. Então, por exemplo, eu prometi pra você, como eu disse agora há pouco, que uma criança de 1 mês, 2 meses, 3 meses que seja, vai dormir 12 horas seguidas, isso com certeza vai impactar na livre demanda, vai impactar na amamentação. E aí, como é que a gente vai ficar? Na verdade, eu falo que é um cobertor curto, a gente resolve um problema e descobre outro. Então, cuidado com promessas assim, porque isso realmente pode ser prejudicial. E, gente, a natureza é muito sábia. As crianças já têm mais despertares noturnos também para isso. Porque o corpinho da criança, especialmente as crianças que estão em aleitamento materno, precisam se alimentar algumas vezes à noite. Mas aí o ponto que a gente quer chegar. O que a gente quer com tudo isso? Imagina uma situação perfeita, que a gente pudesse respeitar a natureza, pudesse respeitar o descanso da mãe e principalmente o descanso e o desenvolvimento do bebê. Que seria essa situação perfeita? Uma criança acordando de tempo em tempo, 2, 3 vezes à noite, de acordo com a necessidade individual de cada uma. Mama, dorme, a gente põe lá, sabe? Não é aquela criança que fica dando trabalho ou que realmente a gente percebe que tem alguma coisa errada aí, que você não tá bem, mas você vê que a criança também não tá bem, sabe? E dá pra gente fazer isso. Então eu sempre falo que existe sim esse caminho do meio. Você não precisa chegar até o ponto da sua criança amadurecer, ter o cérebro totalmente desenvolvido, amadurecido, ser um adulto para dormir bem. Até porque, gente, se a gente não instalar hábitos saudáveis agora, pode ser que a criança não aprenda hábitos saudáveis de sono. E é por isso que muitos adultos hoje em dia têm problemas de sono, precisam tomar remédios controlados para dormir. Então agora é a hora da gente ajustar isso, a gente ajustar esse reloginho biológico da sua criança. E, gente, depois você vai ver que as coisas vão acontecer naturalmente. Não vai faltar peito, não vai faltar amamentação, não precisa sair correndo para fazer desmame noturno, não precisa nada disso. E a solução, parece até um milagre, né? Nossa, o que dá para fazer, né? Como que eu chego nessa situação, né? É muito mais simples, são ações muito mais simples do que você imagina. Uma das coisas que eu indico muito é você cuidar da sua própria energia. Porque às vezes você já tá nesse ponto, você já chegou aqui nesse vídeo num estado de cansaço, de exaustão, que você nem tem coragem de fazer mudanças, você tá cansada demais até para pensar numa solução. Então, esse é o momento de você começar a cuidar da sua energia. Agora, a sua criança não dorme, o seu trabalho tá aí, as coisas estão aí para você fazer, não vai sumir milagrosamente as suas tarefas do dia. Então, você precisa encontrar soluções rápidas que enche rapidinho o seu tanque de energia. E essas técnicas,
Eu estudei muito sobre elas, sou uma grande pesquisadora dessas técnicas, porque inclusive eu usei muitas delas quando minhas crianças eram pequenas. E eu vou compartilhar com vocês essas técnicas durante a maratona Rotina do Bebê Feliz, que é onde a gente faz toda uma preparação da mãe que tá lá, que tá acompanhando esse curso. Gente, é um curso completo, 100% online, você assiste da sua casa e 100% gratuito também, apesar de fazer parte dos conteúdos pagos. Quando a gente faz a maratona, e para as mamães que acompanham no tempo, no horário mesmo, né, no tempo ao vivo, você pode assistir, receber todo esse conteúdo de forma gratuita. Olha que presente! E aí, durante as aulas, que são 4 aulas da maratona, a gente vai fazer práticas juntas e você vai chegar no final desse curso já com sua energia renovada e já conseguindo ter um planejamento, uma clareza do que você precisa fazer para ajudar a sua criança, tá? Então aqui trago esse convite para você. Para você saber qual é a data da próxima maratona, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição. Você precisa fazer a sua inscrição para participar, porque todo o material, né, todo o material de apoio que a gente vai entregar para você durante esse curso, a gente vai entregar para você por e-mail. Então deixa o seu e-mail aqui pra gente, se cadastra. A maratona, gente, é uma semana que você tira realmente para cuidar de você e da sua família. A gente precisa dar essa pausa, sabe? Se você continuar levando as coisas assim, do jeito que estão, se você tá enrolada com isso, tire essa pausa para você, porque isso vai fazer uma diferença enorme, enorme, enorme no desenvolvimento da sua criança. E principalmente, gente, na alegria, na felicidade da sua família, né? Não dá pra gente ficar na base de tentativas e erros, e principalmente não dá pra gente deixar para resolver isso para depois. A sua criança e você precisam dormir agora. Vocês precisam estar bem, sentindo realmente esse bem-estar agora, para que vocês possam se curtir, para que vocês possam ter lembranças maravilhosas dessa fase da vida que a sua criança ou suas crianças, né, ainda são pequenininhas e estão aí debaixo das suas asas. Então, vem comigo para a maratona. Se você gostou desse conteúdo, não sai desse vídeo sem dar um joinha aqui para mim. E de novo, se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreve para que a gente possa sempre estar conversando por aqui. Eu te vejo lá na maratona, se programa para participar.